Aleluias. Glória a Deus. Que tempo bom, viu? Que louvor maravilhoso. Não sei quantos de vocês sabem, mas Samuel era cantor profissional lá no Brasil. Tinha uma banda lá, grande, né, Samuel? E hoje, para a honra e glória do Senhor, está o Samuel aqui, louvando e adorando ao Senhor. Marcos, meu irmão, nosso maestro aqui e responsável por fazer um louvor realmente diferenciado para Deus. Gratidão, viu, irmão? Bom, estou tentando usar uma tecnologia nova para mim aqui, mas não é nada tão simples, né? Bate nele. Cumprimenta a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ressaltando aqui aos nossos convidados que é uma grande alegria poder recebê-los aqui essa noite. E no sábado passado nós tivemos aqui uma ministração cujo tema dela era escândalo. E nós temos o hábito de toda semana, depois de nós termos o nosso culto, nós temos as células que acontecem aqui em Orlando. Essas células acontecem nas terças-feiras. Me dá essa consultoria, irmão, por favor. Às terças-feiras aqui em Lake Nona, né, com a Vivian e o Jefferson. E nós estamos recebendo também o Marcos Paulo e a Gabi, que estão chegando aqui agora nessa terça-feira. E nós também teremos uma célula em Winter Garden. Então, se vocês estão nessas proximidades e se você tiver interesse de conhecer um pouquinho mais a nossa igreja, a Igreja Adã, sinta-se convidado a estar conosco nessas duas células, e onde nós temos a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre a palavra que é ministrada aqui aos sábados, né? E nessa ministração, então, na célula, nós tivemos a oportunidade de debruçar sobre esse tema escândalo, gratidão. E ali a gente acabou indo para um tema muito recorrente que nós vamos falar, porque o escândalo, que é uma palavra no grego, vai falar sobre essa palavra em português nossa, escândalo, né? E a Bíblia tem uma passagem que vai dizer que é impossível que não venham os escândalos, mas ai daquele que por meio dele vem o escândalo. E quando nós escandalizamos, nós costumamos gerar algumas ofensas. Para que eu não possa ficar preso nessas ofensas, o que eu preciso fazer? Gerar um perdão. Então eu trouxe um tema essa noite para nós falarmos um pouco sobre ele, que é o perdão que cura. E eu trouxe um texto base que está em Efésios capítulo 4, versos 31 e 32. Efésios capítulo 4, versos 31 e 32. Que vai dizer assim: livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutualmente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Queria fazer uma oração nesse momento. Você possa ficar à vontade, sentado mesmo, feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós rendemos graças a Ti por tudo aquilo que o Senhor já fez até então. Nós pedimos, Espírito Santo, para que o Senhor esteja presente neste momento. Que essa palavra seja uma palavra que vá de encontro aos nossos corações. Que nós possamos sair daqui, ó Deus, modificados por aquilo que o Senhor quer dizer à igreja. E que eu seja de fato um vaso nas Tuas mãos, Pai. Que de mim possa fluir rios de águas vivas, assim como o Senhor tem nos ensinado. Nós queremos, ó Deus, fazer, ó Pai, com que a Tua palavra, ela seja percebida nas nossas vidas, Deus. Muito além de nós andarmos com uma Bíblia debaixo dos braços, que nós sejamos a própria Bíblia. Então, por isso, Deus, fala conosco. Abençoa cada pessoa que chegou aqui essa noite, e que nós possamos sair daqui acrescidos em fé no Senhor. É o que eu te peço, na autoridade do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu quero, antes de começar a passar aqui por esse tema, eu quero convidar vocês a fazer um pensamento.
Quantos de vocês aqui já conheceram uma pessoa ranzinza? Aquela pessoa de mal com a vida. Aquela pessoa que quando você olha para ela, o que ela sempre, geralmente tem para poder falar é reclamar sobre algo, sobre alguém, uma dificuldade que ela não dá conta de vencer e por isso ela acha que as outras pessoas precisam passar pela mesma situação que ela. Agora, pensa um pouquinho mais. Quantas dessas pessoas que vocês já conheceram e que elas já passaram, elas não estão mais aqui nesse plano terreno nosso? Quantas dessas pessoas? Se você for realmente uma pessoa que era próximo delas, você vai perceber que muito facilmente essas pessoas tiveram algo um pouco mais trágico no momento da sua morte. Eram pessoas que tiveram um problema de uma parada, né, de um infarto do miocárdio, uma pessoa que teve alguma doença vinculada à mente, uma demência, uma pessoa que sofreu com, como é que é o nome da doença da sua avó? Alzheimer, e por aí vai. A minha avó, por exemplo, ela teve Alzheimer, ela teve a demência também, e minha avó era uma dessas pessoas, era uma pessoa que vivia amargurada. Obviamente, eu ali, quando criança, não sabia exatamente por que minha avó, às vezes, era tão brava, era tão chateada. Ao mesmo tempo, minha avó, nós chegávamos na casa dela, ela queria atender a gente muito bem, né? Eu sou mineiro de Belo Horizonte. Eu lembro que eu chegava na casa da minha avó, e mineiro gosta de comer pouco queijo. Então, ela ia pegar e ela tinha uma fatiazinha pequenininha para mim. Era sempre uma fatia assim. E ela gostava de cozinhar para a gente, mas ela não conseguia conviver muito tempo conosco. Então, logo ela já ficava nervosa e já dava um jeito de fazer todos os netos chegarem mais rápido na casa deles. E o fato é que, depois da minha vida adulta, eu comecei a descobrir algumas coisas que minha avó havia enfrentado. Uma delas, é muito triste isso, é que acho que a maior parte dos filhos da minha avó, dos meus tios, o meu pai, eram gestações que ela escondia do meu avô. Então ela amarrava a barriga dela com tecido, enrolava a tal ponto que a barriga dela não crescia muito. Então quando meu avô descobria, geralmente já estava no momento da criança nascer. Então isso é que ela foi sustentando e mantendo no decorrer da vida dela. Se você realmente conviveu com essa pessoa amargurada, ranzinza, você vai recordar que alguma coisa estranha ela carregava. Porque é disfuncional nós estarmos vivendo com raiva da vida. Essas coisas não fazem muito sentido. Tem uma doutora chamada Susana Avezum. Em 2016 a 2018, ela desenvolveu uma pesquisa e ela separou um grupo de 130 pessoas. 65 pessoas eram pessoas que já haviam tido problema de infarto do miocárdio. E 65 das outras pessoas eram pessoas saudáveis e nunca haviam tido um problema de infarto ou algo do tipo. E ela acompanhou esse grupo de pessoas e ali ela ia fazendo alguns questionários com eles. E ela descobriu ao longo dessa pesquisa que todas aquelas que já haviam acontecido algum infarto com elas, algum problema cardíaco com elas, elas eram pessoas que tinham dificuldade a perdoar. O outro grupo eram pessoas que já perdoavam mais facilmente. Ou seja, quando nós carregamos algo que nós não liberamos, isso ele vai diretamente para o nosso corpo. A OMS, ela tem uma pesquisa que ela mostra que 90% das doenças físicas, elas vêm da mente. Elas vêm de problemas que nós carregamos. Quando nós não nos abrimos para gerar perdão para as pessoas, nós estamos dizendo que o nosso corpo
ele vai ficar doente. E isso é muito sério, porque você não precisa fazer, você não precisa ir muito longe. As pessoas que nós estamos no nosso dia a dia, na nossa convivência, nós percebemos isso nelas. São pessoas que estão com dores nas costas, e muitas vezes as pessoas nem peso carregam. São pessoas que estão reclamando com um problema mental, mas elas se recusam a fazer um exercício, né? Lá em Minas eu falava para casa, mas um dever de casa, acho que todos conseguem entender assim, de se revisitar para saber aonde elas foram aprisionadas. A Fabrícia, na semana passada, com esse conteúdo do escândalo, ela traz para nós aqui uma questão onde nós vamos colhendo algumas ofensas, a ponto de nós estarmos presos numa armadilha. E quantos de nós estamos dispostos a parar para poder retornar e verificar quais foram essas ofensas que foram assumidas e que nos deixaram aprisionados? Eu posso perguntar aqui quantos de vocês, né, ou quantos de nós já fomos ofendidos? Quantos de nós fomos feridos por nossos familiares, esposo, esposa, por amigos, por lideranças? Quem já foi ferido por alguma dessas figuras? Acho que todo mundo, né? De alguma forma, a gente já recebeu uma ferida como essa. Qual que é a grande diferença? A grande diferença é que quando nós estamos maduros, nós vamos gerando perdões. Porque se eu entendo que a maior parte das pessoas, elas são feridas ou já foram feridas, eu posso dizer que é impossível que você não passe por um momento como esse. Você gera expectativas sobre pessoas, e quando essas pessoas não correspondem àquilo que você tinha gerado como expectativa, você tem uma janela para essa ferida. Foi isso que nós entendemos nessa ministração do escândalo. As ofensas que eu fui juntando, elas foram trazendo feridas na minha vida. Só que eu tenho uma oportunidade. Se eu entendo que para cada ofensa eu preciso gerar um perdão, eu entendo que a minha ferida eu posso fazer com que ela seja cicatrizada. Eu estou dizendo, olha, eu não consigo impedir. A Bíblia diz isso. É impossível que não venha um escândalo. Então, é impossível. Essa ferida ela vai surgir em algum momento. Então, eu preciso me posicionar e saber que eu preciso gerar perdão para aquela ferida que foi colocada na minha vida. Agora, quando eu gero esse perdão, essa ferida ela gera uma cicatriz. E ela comprova, aquela cicatriz é uma comprovação que eu fui curado. Ou eu posso simplesmente deixar com que aquela ferida se torne uma ferida aberta. Nós já trabalhamos na área de saúde, e na área de saúde um dos grandes terrores que tem para a equipe técnica de enfermagem, enfermeiros, é o tal do pé diabético. Porque é uma ferida que é uma ferida aberta. A Ariana é da área de saúde, né? É uma ferida que é uma ferida aberta. E aquela ferida aberta, ela causa dor constantemente, porque eles não conseguem fechar aquela ferida. Então, se eu deixo essa ferida aberta, ela não gerou a cura sobre ela, ela vai continuar doendo. E aí eu quero dizer para vocês que não existe nada mirabolante. O fato de nós aprendermos a gerar o perdão, de nós perdoarmos, não significa que nós simplesmente devemos seguir um mandamento de Cristo. Porque quando nós olhamos no mundo secular, nós vemos pessoas que elas entendem princípios. E elas recebem a sua cura. Nós entendemos que gerar o perdão, ou você trazer o perdão para a sua vida, é como se você entendesse o caminho da libertação. Não pode ser diferente. Eu vou tentar me ater ao que eu escrevi, porque eu gosto de conversar, né? Senão eu vou embora, né, Mafê? Nós temos um jantar maravilhoso ali, produzido pelo Edu e a Mafê, a gente não pode fugir desse tempo também. Então eu quero dizer para vocês, olha, existe poder nessa palavra perdão. Existe poder para essa palavra perdão.
E ele é muito mais do que um simples ato religioso. Eu só consigo perdoar agora se eu for um bom religioso. Não. Ele vai além disso. Ele vai numa dimensão onde eu consigo compreender que o perdão, ele é um remédio espiritual e também emocional. Por quê? Eu quero te dizer, se você não tem o hábito de você fazer as suas orações, muito dificilmente você vai conseguir compreender que a outra pessoa a qual te ofendeu, a qual gerou ferida em você, ela precisa ser perdoada. Porque quando nós tomamos uma ofensa, ou quando nós somos feridos nos nossos sentimentos, a primeira tendência é fazer como, não sei quantos de vocês vão recordar aquilo que a Fabrícia falou, eu começo a subir um muro que me coloca o muro se coloca entre eu e a pessoa que me ofendeu. Só que, na verdade, quando eu faço isso, quem está sendo prejudicado sou eu. Eu que estou sendo colocado no canto. E aí, eu achei sensacional, porque a Fabrícia, ela fala assim, olha, quando você guarda a mágoa, é como se você estivesse bebendo um copinho de veneno, esperando que a outra pessoa morresse. Imagina, não faz nem sentido isso. Eu quero matar outra pessoa, então o que eu vou fazer? Eu vou tomar um copinho todos os dias de veneno, para que essa pessoa morra. E o fato que acontece conosco é exatamente isso. Muitas vezes nós pensamos que o perdão, o ato de eu perdoar, é como se eu estivesse liberando o outro. Mas a verdade, a possibilidade, a sua capacidade de gerar perdão, na realidade, é você que está sendo libertado do peso. Eu volto aqui ao início. Essas pessoas que são pessoas ranzinhas, são pessoas de mal com a vida, geralmente são pessoas que estão carregando fardos pesadíssimos que não tem nada a ver com ela. Eu não sei quantos de vocês já ouviram dizer que o cérebro, ele não consegue distinguir o passado e o futuro. Para ele, é tudo presente. Né? E aí eu sempre falo isso também. O Augusto Cury, ele faz uma pergunta nas palestras dele, é assim, o pensamento, ele é real ou virtual? O que vocês acham? É real ou é virtual? Quem que acha que é virtual? 2 pessoas, 3, 4 pessoas. Quem que acha que é real? O restante das pessoas. Então, o pensamento, ele é virtual. É uma maluquice isso. Com base nisso, o que acontece com essas pessoas que vivem amarguradas, doídas, ranzinzas? Essas pessoas, elas vão lá atrás e buscam aquela ofensa, deixam aquela ferida aberta, exposta, e aí agora elas trazem isso para esse momento agora, porque o cérebro não sabe distinguir se é passado, se é presente, se é futuro, na verdade se é futuro, então tudo é presente. Então ele pega esse pensamento e ele traz para agora. Deixa eu tentar deixar um pouco mais claro. Já viu pessoas que são chamadas para compartilhar algo, ou elas vão contar algo da vida delas, e naquele momento que elas falam, elas começam a chorar? O cérebro está virtualizando exatamente o momento no qual ela foi ferida, ela foi magoada. Então eu quero te dizer que o poder do perdão, essa minha capacidade de gerar o perdão rápido, me faz com que eu libere aquele peso. Eu não fico mais preso, segurando tudo aquilo. Lá no livro de Mateus, no capítulo 18, os discípulos de Jesus estão perguntando para ele quantas vezes eles tinham que perdoar aquele que fizesse mal contra eles. Eles perguntam, até 7 vezes? E Jesus dá um número para eles. Não digo que 7, mas 70 vezes 7. Alguém para ficar contando? Né? A Ariane fez um mal para mim, 1, 2, 3, 4, 5, 490, ninguém faz essa contagem. Então, o que está dizendo é o seguinte, olha, eu preciso perdoar quantas vezes for necessário. E aí Jesus traz uma parábola que começa no verso 21 e vai até o 35, que é uma parábola que vai falar do rei com o seu servo. O servo havia uma dívida com o rei,
E o servo chama o rei, o rei chama o servo. Então ele passa para o servo que o servo deveria ser preso, ele, o filho, a esposa, até que a dívida fosse paga. O fato que o servo se ajoelha, ele pede misericórdia ao rei. E o rei, ouvindo aquilo, ele atende com misericórdia, então, ao rei, ao servo, e o servo é liberado daquela dívida. Só que essa mesma pessoa, esse mesmo servo, havia uma outra pessoa que devia a ele, e ele encontra com essa pessoa, e esse servo obriga que aquela pessoa fizesse o pagamento da dívida. E a outra pessoa pede perdão, pede a misericórdia, e esse servo que recebeu o perdão do rei, ele não age com misericórdia, ele obriga o pagamento. Os conservos, então, vendo aquilo, chegam ao rei e falam: olha, sabe aquele servo que o senhor liberou daquela dívida? Pois é, ele teve a oportunidade de fazer isso com o outro e não fez. O rei, então, manda chamar esse servo. E aí eu quero ler aqui o versículo 34, Mateus 18, versículo 34, que diz assim: e indignado, o Senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial. Aqui já é Jesus voltando para os discípulos, dizendo para eles: assim vos fará também o meu Pai Celestial, se o coração não perdoar cada um a seu irmão as suas ofensas. Essa palavra, ela é forte porque todas as vezes que eu coloco alguma reserva sobre as pessoas que têm me gerado as ofensas, que têm gerado feridas na minha vida, Jesus está dizendo aqui que assim vos fará também o meu Pai Celestial, se o coração de vocês não perdoardes cada um seu irmão as suas ofensas. Por isso que o perdão, ele gera poder. Por isso que essa palavra é uma palavra poderosa. John Bevere, que é o responsável pelo livro A Isca de Satanás, ele fala que a falta de perdão é o maior cárcere que existe. Quando você perdoa, você abre a porta da prisão para o outro, mas descobre que quem estava preso era você. Isso é interessante. Eu vi uma história que quando você começa a guardar esse sentimento de falta de perdão, é como se você estivesse numa gaiola preso com a porta aberta. Você não consegue enxergar a porta aberta, porque você quer se manter preso àquilo que te causou dor. Agora pensem comigo que o coração humano, que você, tem esse coração humano, e esse coração é uma casa com as janelas abertas. Aí passa alguém por ela, vê que a janela está aberta e joga uma pedra lá dentro da casa. E aí quebra os móveis, os utensílios da casa. Você tem uma escolha: eu posso fazer uma limpeza, que é começar a gerar esse perdão, fazendo com que todos os cacos daquela casa eles sejam retirados. Aqui eu vou falar, você tem essa oportunidade de você fazer uma limpeza da alma, ou você pode, entendendo que a pedra foi jogada contra você, sem qualquer motivo, deixar os cacos lá, como se fosse algo que você tivesse ficado chateado. O fato é que todas as vezes que você andar pela casa, você vai pisar naqueles cacos. E você vai recordar aquela dor. Ou você não, você pode adotar, através do perdão, essa faxina na alma. E você vai lá e recolhe e tira todos os cacos. O fato de você gerar esse perdão não significa que aquela pedra ter entrado pela janela, ela não aconteceu. Mas significa que você compreendeu que para que você não voltasse a sentir aquela mesma sensação, você precisava remover todos os cacos quebrados. Muitos de nós insistem em viver uma vida com o seu cônjuge, com seus filhos,
vendo todos os cacos que estão ao chão e se recusam a tirar, porque entendem que eles não foram os responsáveis. A janela de uma casa, ela sempre fica aberta. Meu coração sempre vai ficar aberto para um filho, para minha esposa, para o meu esposo, para os meus amigos. O fato de a pedra ter entrado e ter acertado é o problema dele, não é o meu problema. Só que todas as vezes que eu ando por essa casa, eu machuco os meus pés. E agora eu quero te trazer para algo que você consiga trazer com praticidade. Ok, Erivelto, estou entendendo. A gente estava conversando muito com a Mafê na célula. E como é que eu faço isso de forma prática? Me fala, porque eu acho que eu ainda não consigo. E muitas vezes a gente acha que realmente nós não vamos conseguir gerar o perdão, o tamanho que eu preciso gerar. E aí eu fiz uma anotação aqui, que são 4 pontos. O primeiro ponto, para que eu comece a gerar esse caminho prático do perdão, é sobre você reconhecer a dor. Quando você reconhece a dor, você deixa de ser aquela pessoa que nega que doeu. Quando você está numa roda de conversa, você pode fazer essa pergunta. Olha, existe alguém ainda na sua vida que você não perdoou? E tem muitas pessoas que vão dizer para você que não tem ninguém. Só que na maior parte das vezes, o que acontece é que existe uma autoproteção. Uma vez eu fui fazer um curso, e a pessoa que estava lá dando o curso, o palestrante, ele vira para a gente e fala: olha, eu queria que você pegasse uma folha e que você fizesse uma carta de acusação para sua mãe. Na hora eu dei tilt. Porque minha mãe, ela teve um protagonismo na nossa criação, porque nesse momento da minha infância para a adolescência, meu pai teve problema com o alcoolismo, e minha mãe assume uma função muito importante dentro de casa. E aí, à medida que ele falava, eu falava: mas é impossível fazer uma acusação para minha mãe. E aí ele foi explicando, Vivian, e foi ficando mais claro para mim. Então existia coisas em mim que eu atribuía por alguma forma a ausência da minha mãe. E eu falei: meu Deus, começou a fazer sentido isso aqui. Então a primeira forma prática para que eu entre no caminho do perdão é o reconhecer a dor. Eu preciso voltar lá e eu preciso reconhecer essa dor que foi gerada em mim. Nós temos um grupo que acontece todos os dias às 5 horas da manhã de oração, e ali tem um médico muito amigo. Ele é cirurgião bariátrico, e nós tivemos a oportunidade de ter uma conversa sobre perdão, e ele falou para mim: olha, eu realmente não lembro nenhuma pessoa que eu não tenha perdoado. E nós começamos a conversar, e a primeira conversa que nós tivemos, ele para tudo, e ele fala: rapaz, eu achei um negócio aqui da minha esposa. Continuamos conversando, mais um pouco, falou: rapaz, eu achei um negócio da minha mãe. Nós precisamos aprender a assumir essa responsabilidade, porque aquilo que está na mão do outro, geralmente eu não vou resolver, mas aquilo que está na minha mão eu consigo resolver. Nós costumamos dizer que todas as vezes que nós nos envolvemos com um problema muito grande, onde nós temos uma perda, nós precisamos parar por alguns minutos e gerar aquela famosa dor do luto. Ali eu me ajoelho, ali eu choro, ali eu me rasgo, mas ficou tudo ali.